Salve pessoal, satisfação em estar vendo vocês novamente, fazendo esse vídeo aqui. Vou fazer rapidamente um compilado de notícias que me fazem ter certeza daquilo que eu já sabia, que o Brasil é uma sociedade doente, fardada ao fracasso e que todos aceitam passivamente tudo que acontece porque é Brasil, entendeu? Uns questionamentos que eu faço, por exemplo, nós estamos controlados com a mídia, uma velha imprensa, né, que fica ditando o que a gente tem que falar, pensar e fazer. Eles já não dão mais opinião, eles já não expõem a reportagem com os fatos e ouvindo todos os lados para nós formarmos nossa opinião e pensamento. Não. Eles falam, ó, aconteceu isso, é dessa forma e acabou. Você não pode questionar. Essa é a informação. Nós estamos passando aquilo que é e você tem que aceitar. O que eu quero dizer com isso? Recentemente vocês viram que a Record foi censurada previamente. Censurada? Quem aí lembra que disseram que o Brasil não quer se tornar uma Venezuela antiga, né? Porque agora a Venezuela tá melhor. Assim, aos poucos, diga-se de passagem. Mas é. Porque o Roberto Cabrini, que é um dos repórteres investigativos e que faz excelentes reportagens, o melhor do Brasil, foi fazer uma entrevista com o homem que deu origem à Lei Maria da Penha. E ele foi fazer uma entrevista, só que o Ministério Público já entrou e falou: não, essa aí você não vai passar. Não, mas eles nem viram o conteúdo da reportagem. Eu não tô aqui passando pano pro agressor, tá? Só tô dizendo que ele foi censurado. E é um crime já consumado, que ele cometeu o crime, ele foi julgado, ele foi preso, cumpriu sua pena, e só pelo fato dele falar a versão dele, esquece, sem chance. Entendeu? E eu não tô fazendo juízo de valor aqui, não. Se o Roberto Cabrini foi fazer a entrevista, é porque ele sim é um repórter bom, que ele foi por o outro lado da história para a pessoa ouvir, ver, refletir e analisar para ela o que teria acontecido. Mas, para você ver como é a velha imprensa é assim, é cobra querendo comer cobra, uma âncora de outra emissora foi lá e criticou isso. Que não podia, que não sei o quê, que isso é um desserviço para a sociedade. Eu tô aqui parafraseando, tá? Mas aí não pode. Tá, mas aí eu me questiono, mas peraí, mano. Ele não pode, mas a Suzane Richthofen, que foi a arquiteta, que arquitetou intelectualmente o crime dos pais que foram mortos a paulada, ela pôde dar entrevista, ela ganhou série, ganhou dinheiro. A Elise Matsunaga que esquartejou, ela esquartejou o ex-marido dela na época vivo, isso aí tá provado, vocês pesquisem depois aí. Ela pôde fazer certo, tá tudo certo, e tá batendo foto aí no interior de São Paulo, ela virou popstar. Um pode, outro não. E aí? Aí, há um ou dois dias atrás, uma mulher na comunidade aí tacou ácido, tacou ácido no ex dela, por vingança, por não querer que ele tivesse acesso ao filho, que ele foi atrás dele dos direitos para poder ter a criança e ter uma guarda compartilhada. Ela, por vingança, foi lá, tacou ácido nele e macetou a criança. Aí eu pergunto, isso aí poderia se encaixar como tentativa de duplo homicídio ou não? Eu não sei, eu tô fazendo uma pergunta. E se fosse o contrário, se fosse o homem que fizesse isso? Entendeu o que eu quero dizer quando a sociedade está doente? Porque tem que entender que nós, como sociedades, nós somos homens e mulheres. Entendeu? E nós temos que viver em harmonia. E numa sociedade existem pessoas ruins também. E isso aí é independente do sexo, da orientação, sendo homem, mulher ou não. Essas pessoas têm que ser excluídas da sociedade. Entende? Só que não, para a cabeça de um, é homem contra mulher, mulher contra homem, não sei. Cara, e eu não tô aqui fazendo um juízo de valor, não. Tem que ter a Lei Maria da Penha, tem que proteger a mulher sim, mas tem que entender que tem mulheres que estão fazendo falsas denúncias contra homens que estão tendo suas vidas devastadas e não acontece nada com elas quando é provado que foi uma falsa acusação. Quem não lembra do caso do Neymar?
Quem aí não lembra? Se ele não tivesse gravado. E o Johnny Depp? E eu não tô dizendo que não tem homem que tem homem safado sim que é a grande maioria. E esses tem que ir preso. Só que tem tantas mulheres aí, eu não tô dizendo que são a grande maioria, tem, mas tem muitas, que fazem falsa denúncia, fica acumulando trabalho para as forças policiais, que as forças policiais, em vez de ir no lugar que realmente tem aquela mulher que está sendo violentada, psicologicamente ou física, e para proteger, eles não estão lá, porque o Estado é onipotente, ele não consegue estar lá ao mesmo tempo, e o pouco de pessoas que tem para fazer esse trabalho estão indo atender a chamadas que às vezes são falsas. E aí? E essas pessoas não são punidas. Tem que punir todo mundo, homem, mulher, cometeu crime, crime é crime, não importa o sexo, crime é crime. Cometeu, foi provado, é julgamento e acabou. Aí nós aí o exemplo tem que vir de cima como que vai acontecer se nós estamos no controlado por agora são 11, mas agora temos 10, por 10 ministros que uma que a ministra Carmen Lúcia fala que não gosta de censura, mas vai censurar dessa vez. Isso aí foi uma fala dela, tá? Ou que a outra fala que ela disse: "Ah, o Brasil não pode ser controlado por 213 milhões de ditadorzinhos". Uma ministra do STF falou isso. Aí tem o outro, o, o ministro comunista Flávio Dino, que foi pego por um repórter, investigador, que ele estava usando carros oficiais de final de semana para benefício próprio e da família dele. Aí o repórter fez o trabalho dele investigativo, faz a denúncia, é o que acontece. O ministro usa da sua prerrogativa e poder de ministro, vai lá o que é que faz? Usa o outro amigo, o ministro Alexandre de Moraes, para perseguir esse repórter, quebrando o sigilo da sua fonte, que é uma causa, é uma lei pétrea que não pode ser quebrada. Mas ele fez. Por quê? Não, mas é porque está sendo perseguido. Gente, o ministro está sendo perseguido, ele foi pego fazendo coisa errada, ao invés de investigar o que foi feito por ele, não, vão atrás do mensageiro. E quem tá julgando é pior ainda. Quem tá julgando é um ministro que a mulher dele ganhou 129 milhões de reais para ficar próximo do maior corrupto do escândalo atual do Brasil, se não do mundo, para proteger ou ter algum tipo de influência. E até agora ele não veio dar explicação disso. E é como se não tivesse acontecido nada. É como se o Brasil tivesse numa terra de Nárnia. Que a mulher do cara recebeu um contrato de 129 milhões para ter algum tipo de benefício ou proximidade com o ministro e até agora nada. E esse cara tá julgando, ou desculpa, esse cara, ou Vossa Excelentíssima, seu ministro Alexandre de Moura Todo-Poderoso, egípcio, faraó, é ele que tá ditando aí, julgando as pessoas. E, e, e a sociedade acha isso normal. Parte da mídia acha isso normal. E alguns agora estão acordando porque ele tá perseguindo eles. E isso aí, ó, o deputado federal lá atrás denunciou isso aí. Olha, cuidado, vocês ficam dando poder para esse tipo de pessoas, mas lá na frente eles podem chegar até vocês. Daniel Silveira falou isso lá atrás. E ó, já são 7 anos de um inquérito que nunca fecha. E dentro desse inquérito é jogado tudo. Gente com foro, gente com foro, a maioria sem foro, é pessoas que denunciam, é pessoas que não concordam. E vem dizer que o Brasil não é uma ditadura? Cara, o Brasil é um país muito doido, cara. É tudo errado. É tudo errado. E quem paga é o povo. Aí os preços vão lá nas outras. Colocaram um, um corrupto do Lula aqui. Ele é corrupto, ele não foi inocentado. Seu julgamento foi cancelado. Mas ele não foi inocentado. Ele é corrupto, é ladrão, é bandido. E colocaram esse cara no poder, acharam que o Brasil ia dar certo. Olha o preço das coisas. Olha quanto que desvalorizou o dinheiro. Olha quanto que a inflação tá. Aí ele coloca um ministro que hoje está concorrendo ao cargo concorrendo a governador de São Paulo, que tem o apelido carinhoso de Taxade. Por que será? Ele elaborou, ele fez ou aumentou 37 impostos.
na sua gestão, uma média de um imposto a cada 30 dias. E o Brasil tem. Como que o Brasil vai dar certo desse jeito, gente? Tudo errado. Aí o filho desse presidente corrupto tá lá na Espanha. Como que ele tá vendo lá? Tá ganhando dinheiro como? Quem tá pagando pra ele? E teoricamente ele tá meio que, sei lá, né? Aparentemente, possivelmente tá foragido. Por quê? Porque ele tá envolvido no escândalo do INSS. O careca pagava a mensalidade pra ele. E ele, ó. E por que ele não tá aqui no Brasil se ele é inocente? Entende? Aí quando falaram que era o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, ele voltou. Voltou, enfrentou de frente, foi preso injustamente, que a gente viu, porque enquanto ele foi julgado no STF, o Lula passou em 3 instâncias, foi, foi julgado por uma dezena de tantos de juízes, teve a pena aumentada e os amigos que ele colocou lá no STF liberaram ele. Aí você entende que é tudo, sabe? O Teatro das Tesouras, como foi feito lá a produção do comentário do Brasil Paralelo, é o Encontro das Tesouras, todo mundo tá ali ó, se pegando, todo mundo tá misturado. Ó, é a esquerda e uma falsa direita, né? Que quando um é contra o outro, mas quando apaga ali tá todo mundo ali, ó, junto e misturado. Porque o Brasil nunca teve direita. E eles colocavam na nossa cabeça que o PSDB até então na época nunca foi. Nunca foi. O primeiro governo realmente de direita, com seus acertos ou erros, enfim, foi o do governo Bolsonaro. 4 anos tomando porrada da mídia ali, ó, direto. E quando entregou o cargo, a presidência, entregou o Brasil no azul. Aí vai um governo que não tem guerra, não tem pandemia, não tem dificuldade nenhuma, joga o Brasil na lama, no recesso. Eles não têm dinheiro nem para pagar as despesas públicas, de tanto que gastaram dinheiro. Aí tem a Janja, que juntando ela e o Lula já gastaram mais de 1 bilhão de viagens. E por que não colocou esse dinheiro pro povo? Entende como que o Brasil não vai dar certo? E quem é o culpado? Como que você vai culpar aqueles que ditam a regra? Um, uma pessoa, um ministro, tá travando o Brasil. Aí nós temos os políticos que têm rabo preso, que não tiram ele de lá porque tem medo de ser julgado, e os que não têm medo de ser julgados estão sendo perseguidos. Brasil. Esse é o Brasil que nós vivemos. Que tem tudo para ser uma potência, mas nunca vai ser, sabe por quê? Por causa da cultura do povo, a falta de educação, a falta de investimento, corruptos que estão no poder, que não querem largar o osso, artistas que ficam apoiando por causa de Lei Rouanet, por causa de benefícios, estão milionários, mas quando faltou isso aqui, todo mundo foi lá gritar salve a Amazônia, tira o genocida, e blá blá blá, e blá blá blá, e agora que tá tudo caindo, você não vê um aparecendo. E o hashtag Fica em Casa? Que agora apareceu aí as denúncias do Senado americano sobre o Anthony Fauci. Eu não vi nenhum voltar e se retratar. O único repórter que eu vi voltar e se retratar foi o Stephen Smith, que é um comentarista esportivo dos Estados Unidos, que veio nas suas redes sociais em público pedir desculpas para os jogadores e atletas que ele criticou por não tomarem a vacina, que hoje eles falam. Vocês estavam certos, peço desculpas, cometi um erro. Mas até aqui no Brasil, ó, exatamente isso, nada. Brasil! Nosso Brasil. Desculpa aí, infelizmente, desse choque de realidade para vocês, mas pensem bem nesses próximos dias que até cede a eleição e pensem bem que vocês vão voltar para não cometermos o mesmo erro. Como diz Albert Einstein, aqueles que querem resultados diferentes cometendo as mesmas ações só podem ser loucos. Forte abraço, tamo junto, pessoal. Até a próxima.